se engana quem pensa que é na adolescência e na juventude, se engana quem pensa que essa criança não faz as birras Sim, de girar na fralda. Ele faz de forma diferente. Sim. 20 anos atrás nem se falava disso. Tipo, o cara ia se encontrar pra tomar cerveja, era um assunto de uísque, boteco, churrasco, né? e falar de futebol. Ninguém discutia isso no boteco. Imagina. Na prática, tem que resolver. O que resolve? Vamos resolver assim. Depois a gente para e conversa. E aí, como é que foi a noite? Foi tudo bem a noite? Salve, gente querida do Toda a Família Tem, seu canal da família brasileira, internacional, mundial, e já temos alguns relatos de famílias em outros planetas que estão assistindo o nosso conteúdo. Estamos aqui numa segunda temporada do todos os nossos quadros que vocês vão ver, o Mamma Mia, o Eu, Você e a Gente, todos os quadros com pediatras, com obstetras, para tirar todas as tuas dúvidas, e esse quadro querido, que é o quadro dedicado aos pais, para a gente conversar um pouquinho sobre esse cuidado masculino também, o E Agora, José. Sejam bem-vindos, pega uma cadeira aí e bora lá. Hoje eu tô com dois pais que decidiram vir conversar com a gente naquela pegada que a gente já fez na primeira temporada, de ouvir as histórias de homens que cuidam, homens que estão de repente num caminho aí de buscar como estar mais próximo, mais perto dos filhos, das filhas. Eu tô com dois caras muito queridos que eu vou deixar eles se apresentarem, não vou fazer isso. Sejam bem-vindos, meus manos amados, a esse nosso programa. Que vocês não começam aí contando aí, sei lá, nome, vocês são pai de quem na vida, vocês são filhos de quem na vida e qualquer outra coisa que vocês queiram contar aí. Quer começar com você agora, José? Pode ser. Então, muito obrigado pelo convite, né? A gente tá participando e tá contando um pouquinho aqui, compartilhando, né? Eu sou o José, sou filho de José também e Maria. E sou pai... Você não foi Jesus por uma questão assim... só de lógica. Uma coisa de lógica. Sou pai do Gabriel, do Luan e do Ravi. Eles têm 25, 18 e 16 anos. Eu sou músico. E já fiz um pouquinho de tudo na vida. Boa. Mas sempre, o meu foco foi sempre essa questão de estar muito mais próximo dos filhos, né? Botando foco na criação deles, no bem-estar deles, do que até da profissão, assim, sabe? Não era... Lógico que a gente tem essa coisa que a gente estava conversando do dinheiro e de tudo, mas sempre foi, assim, o bem-estar deles para eles darem o melhor deles para a vida, né? Boa. Então é isso. Legal, seja bem-vindo. Obrigado. Me conta. Eu sou o Rafael, sou pai da Anami, minha filha com a Letícia, e sou advogado, não tenho... É uma profissão cruel, porque ela é encaixadinha no sistema, né? Então ela é uma profissão que cobra algumas diretrizes aí um pouco mais difíceis. Mas estou na luta aí para tentar estar mais perto da Anami, para tentar estar mais perto da Lê. E a Anami tá com... 8 meses. 8 meses. Bem mais novinha. 8 meses. E é isso. Legal. Minha mãe é Kátia, meu pai falecido. E a minha mãe, inclusive, a gente tá numa situação difícil de conseguir reenquadrar onde a gente se encontra hoje, porque ela é minha mãe, só que ela é a avó da Anami e isso é muito difícil. É como se fosse o segundo parto que a gente tá passando. É como se fosse uma família, né? Mas é isso, a gente vai superando as coisas, não tem jeito. Vamos chegar lá nessa parte. Mas uma das coisas que, assim, que é muito legal é ter... Hoje nós temos dois pais com idades de filhos totalmente diferentes, assim. Uma bebê, né, de 8 meses e molecada, assim, que já não é molecada, né? São homens, 25, 18, 16 Isso. também, que é uma idade, né, que pode se considerar um homem, um hominho, né? É difícil, né? Essa coisa eles estão entre a adolescência e o adulto, né? Eu tenho um de 16 também e é um processo louco que tu vê esse corpo e não é nenhum homem, mas não é uma criança, ainda é fofinho, mas já nem tanto, já é forte, mas também não muito.
A adolescência é um período, assim, que já é muito difícil, que você nem corpo tem direito de uma coisa ou de outra. E você tá lá, né? Bem, bem louco. Mas, enfim. Esse mix que a gente tem hoje aqui é interessante porque o que a gente, né, quando a gente tem um bebê na vida, como a gente se organiza, como a gente organiza mães, sogras, trabalhos, dinâmicas de trabalho, a gente acaba fazendo uma mexida grandona na vida. É uma pedra enorme, assim, Nossa. que cai num lago e... não sei o quê. E você já tá numa outra, né? De repente, aquela pedra enorme que cai no lago já fez todas essas ondas. Uhum. Assim, continua fazendo umas Uhum. ondinhas, mas... Você lembra Men- dos seus filhos aos 8 meses? Lembro. E aí, o que Eu você lembro. lembra disso? Eu lembro. Deve estar na fase de começar a comer, né? Essa coisa. E era muito legal, porque eu acho que uma mudança que eu acho que é interessante, porque antigamente, assim, tinha uma coisa que era as mulheres que faziam, né? E eu, na minha época, eu já quebrava um pouco disso, porque eu queria participar já, né? Então, eu participei de todas as fases, né? Do jeito que você vai passar agora, que você tá falando que você quer passar e tá junto com eles, não sei o quê. Na minha época, vamos dizer assim, não era tão comum assim, sabe? Eu até sofri um pouco. Uhum. Porque, tipo, pô, mas isso aí, né? Você não precisava fazer, tipo, trocar fralda, dar banho. Isso aí deixa pra mulher faz, né? Ela que é encarregada, vamos dizer assim, né? Uhum. Isso era uma voz interna ou era uma voz Não, não, externa? As é uma duas, voz assim, externa, porque externa. assim, internamente, eu sempre fui, desde o primeiro, eu trocava fralda, Uhum. ficava, tipo, à noite, assim, sabe, acordava, não dava de mamar, lógico, mas assim, tipo, acordava, ficava junto, tipo, porque às vezes a mãe tá cansada, fica com dor no ombro de tanto amamentar, não sei o quê, punha pra dormir, não sei o quê. Coisas que às vezes eu comentava com amigos, não sei o quê, deixa lá, deixa, isso aí é coisa dela, sabe, assim. Uhum. Então é um machismo, assim, né, bem. Não tô falando que eu não sou machista também, nem nada, mas assim, eu já tinha um querer diferente, sabe? Já era uma Sim. mudança na época que eu fazia Que vinha de isso. ti, assim mesmo. É, Quero porque fazer meu isso. pai já fazia isso, minha Olha mãe só. falava também. Olha só. Ela falava assim, ó, seu pai sempre me ajudou na época, né, quando eu era criança, era fralda que tinha que passar a fralda, lavar as fraldas de pano, não sei o quê, pôr no varal, e ela sempre falava que, tipo, ó, seu pai arruma e Uhum. né, ele me ajuda, não sei o quê. Então acho que dentro dessa criação eu já vim trazendo isso, né. Uhum. Então isso foi super importante, eu super Boa. valorizo essa parte do meu pai também. É. Deixa eu aproveitar essa ideia, porque, claro, estamos falando do teu pai Sim, década de 40, sim. sim, 40, 50, 30, 40, 50 anos atrás, né, quando eu 50 anos nasci. atrás. É. Então, e tem essa questão, né, É, de um cara que se dispõe inicialmente a ajudar. sim. Você, com uma bebê de 8 meses, como você tá nesse processo? Você tá ajudando ou você tá numa parte mais de iniciativas, participação? A gente discute muito esse termo ajudar em casa, né? Boa. Porque a gente ajuda é como se fosse um auxílio para alguém que tem a obrigação, né? Isso, E isso. aí E você é legal. Tipo, não é o caso. Hum. Eu Na não verdade ajudo. é dividir, né. Mas é muito É. louco, porque ao mesmo tempo que eu tenho essa percepção, porque a gente conversa sobre isso, e em muitos momentos, principalmente quando a gente tá menos calmo, Aham. tá menos tranquilo, a gente cai nesse tipo de erro, né? Porque tá na gente. Uhum. Faz 33 anos de machismo sendo jogado na minha cabeça. Aí chega uma criança. E é isso, né? Embora a gente sempre tente fazer essa releitura própria, quando chega uma criança, uma outra mulher na sua vida, é que você realmente Uhum. se para olhar, né? Seu pai, há 50 anos Sim. atrás, fazia isso. Chega a ser um absurdo, assim, É. de evolução. Hoje, a gente vê movimentos muito legais como esse aqui, por exemplo, Sim. como o grupo que a gente tem, que para mim é também muito importante, da gente tentar se entender nesse lugar de não ser um auxiliar, né? Até vi um vídeo no Instagram de uma moça e o rapaz falando que ela dorme em outro quarto e o pai dorme com a criança no quarto. E aí, quando ele acorda, ele pega, troca, leva pra mãe, a mãe dá de mamar, ele pega de novo, Nina. E aí ela fala assim: a única coisa que eu não posso fazer é dar de mamar, o resto eu faço tudo. E eu não chego nem perto de fazer isso, porque as noites, assim, a Letícia sofre. Uhum. A gente dorme até, engraçado que a nossa cama é de casal grande, dorme um aqui,
o outro aqui e tá no resto da parede, né? Pra ela ficar sambando no meio. Uhum. E eu tenho muita dificuldade, meu sono é pesado, né? Então, a ajuda durante o dia é uma coisa. Agora que eu tô em casa, que eu tô trabalhando em casa, também ajuda bastante. Mas de noite, pega, chacoalha, vai pra lá. No fim das contas, é essa noite mesmo. Mamá, só fala isso. 8 meses, né? Ainda bem que você fala isso, já pensou seus 8 meses? Porque o sistema, não sei o quê. Ainda bem, né? Você fala mamar os 8 meses. Aí, Mas é uma coisa louca, essa porta giratória, assim, que a gente... Eu tô sentindo, assim, nos relatos de vocês de... Sim, sou um homem, não aprendi, tenho alguma coisa que me diz assim, será que é isso? Só isso que eu faço? E tô vendo que tem uma pessoa sobrecarregada. E eu acho legal, super legal esse movimento quando eu vejo assim, mais do que uma declaração assim de não, porque homem tem que não sei o quê. Um cara que entra e sai, assim, vai, tipo, entra no cuidado, que às vezes é isso, às vezes é um cuidado muito funcional, de tem que fazer, tem que botar isso, tem que fazer aquilo, tem que lavar, essas coisas tem que fazer. Mas tem uma outra porção de coisas que essas que eu acho que estão, quando você fala, puta, elas fazem muito mais. Que não é funcional, que não é a coisinha, que é de visualizar os dias, de pensar as relações, de essa criança, por exemplo, como trazer essa criança para o mundo. Mas uma coisa muito louca, eu fico pensando assim, 25 anos atrás que você teve seu primeiro filho, José. Tipo, talvez tu falava com teu pai um pouco, não sei, não faço ideia, mas pelo que você trouxe, seus amigos não eram muito de promover um movimento de homens. Pelo contrário, te falavam, meu, o que você tá fazendo? Deixa com a mãe. Não existia. De onde vem, assim, além do teu pai, porque, assim, 25 anos atrás, o que te fez, assim, falar assim, peraí, eu quero que... Na verdade, acho que foi um movimento interno mesmo, assim, de um querer... Acho que participar por conta que, além do meu pai ele ter essa coisa de ajudar minha mãe e tudo, não sei o quê, eu sentia uma ausência dele. Porque ele trabalhava fora, também estava dentro do sistema, assim, sabe? Então, ele trabalhava numa empresa, então ele tinha um horário para estar. Se ele fosse viajar, ele também não estava. Aí, teve uma época que ele se ausentou bastante por conta que ele foi morar fora. E aí, daí ele falou, eu vou primeiro para ver se vai dar certo, depois eu pego vocês. Então, teve essa ausência toda, que lógico que isso me influenciou, né? Ficou dentro de mim. E que eu falei, não quero para os meus filhos, né? E talvez, daí, né, agora pensando aqui junto com vocês, conversando, né, que eu acho que é isso que me aproximou mais deles agora, sabe? Esse medo, vamos dizer, essa ausência, né, de repente, assim, porque você tem uma referência, né? Por exemplo, agora tem esse grupo de homens, até mais, tipo, 20 anos atrás não se falava disso. Tipo, o cara ia se encontrar para tomar cerveja, uísque, churrasco, né? E falar de futebol. Ninguém discutia isso no boteco. Imagina, assim. Mas não discutia isso em lugar nenhum, não era não era nem tocado no assunto, né? Então, hoje já tem essa evolução, né? E para os meus filhos, eu sinto que pelo menos eu tento passar essa segurança e essa coisa de ter uma abertura para eles conversarem o que a gente está conversando aqui também. Porque eu acho legal eles terem mais amigos, eu acho lógico que tem que ter mesmo, né? Não quero ser o único, mas que eles tenham uma referência dentro de casa, né? Tipo, sei lá, se eles escolherem ter filho ou não, mas que eles tenham essa abertura comigo e eu ter essa abertura e também receber o que eles têm para... Porque é isso também, né? Acho que o pai também tem essa coisa que nessa época a gente tinha uma projeção pro filho. Meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo. E acabava esquecendo o que ele queria, né? Então, eu também tenho isso por conta da música, né? Porque na minha época era muito mais difícil. Nossa, vai ser música, vai morrer de fome. Então, não vou morrer, não morri de fome. Tô aqui, tenho 3 filhos, sabe assim? Então, é isso que eu quero passar para eles, né? Das escolhas deles, que eu vou respeitar e que dentro do possível eu vou estar junto. Né? Que eu acho que esse é o papel do pai, né? Sim. Você cria, né? Você põe ele no mundo, você faz uma criação, tal.
e ter essa base de família, sabe? Acho Uhum. que o mais importante de tudo eu tava falando com a Vina outro dia, né? Hum. Que os meninos, outro dia a gente falou, nossa, tá todo mundo grande já, né? Já estão, né? Tipo, tá indo pra faculdade, um tá fazendo curso de teatro, não sei, Uhum. estão tomando rumo já, né? O outro tá na psicologia já também, na faculdade. Que é tipo a música, você não vai viver disso. Não vai viver disso, ninguém vai viver disso. Tem que fazer podcasts pra viver. Então, Deixa o like, por favor. um like, salva aí. Então é isso, né? Então de estar dando esse suporte para eles, eu acho que na minha época era assim, você tinha que estudar, você tinha que se formar, nada contra. Tudo Eu bem, acho é um caminho, né? eu acho que é um caminho. É um caminho. E se eles quiserem, por exemplo, um tá fazendo teatro, ótimo. Você né? fez música, porque não podia assim. fazer... O outro tá fazendo psicologia, beleza. O outro entrou para desenho industrial. Ótimo. O que eu Agora, acho é que é isso, essa base familiar, de ter uma relação com as pessoas boas. Isso que eu vejo legal, sabe? Uhum. Tipo, eu vejo meus filhos assim, os caras são uns caras bacanas, meu. Uhum. Você senta com o cara conversa, sabe, de igual com você, Uhum. né? Tem ideias boas, os amigos se aproximam legais, e são né? legais. Olha, engraçado, né? Porque você tinha amigos que te falavam, não faça isso, não se aproxime. E aí hoje Isso. você vê hoje os amigos do seu filho e você fala, pô, os caras são legais. Agora, é muito Isso. louco, né? Ouvir uma pessoa que tem um filho de 25 anos, de 18 anos, falar, eu acho que, assim, eu quis fazer isso com meus filhos, né? E, assim, depois de 25 anos, você fala assim, conseguiu, assim, de Sim. certa maneira. Agora, 8 meses, cara, assim, a gente costuma, quando tem filhos, assim, pequenos, fala assim, não, meu filho vai tal, a minha filha vai ser não sei o quê, eu vou ter tal relação com meu filho, eu vou fazer tal coisa, e a gente vai fazendo assim. E, assim, como vem isso pra ti? Porque eu achava, assim, quando você falou assim, chegou essa segunda mulher na minha vida, chegou essa, que eu entendi que é a Nami, né? Sim. Porque poderia ser da tua mãe para tua mulher. Chegou essa segunda mulher na minha vida. Não, é da tua filha para tua mulher. E aí vem essa coisa assim que fala, pô, bom, então com esse bebê de 8 meses, assim, como isso vai impactar a minha vida? O que eu vou mudar na minha vida? E você tem uma história que mudou bastante a sua vida, né? Você decidiu dar um giro completo ali. Um twin aí. É. Primeiro, só acho que é uma situação bem difícil, porque eu trabalhava num escritório de advocacia, num sistema de parceria, e com uma liberdade limitada por conta do excesso de trabalho, de uma série de coisas. E embora, por exemplo, eu tenha conseguido acompanhar em praticamente todos os exames dela no período gestacional, o único exame que eu não fui porque eu tinha uma audiência foi o ultrassom que ela virou. Que a gente tava doido. Não vai virar, vai ficar pélvica. Quando ela virou, eu não tava lá. Eu falei, lasqueira. Mas eu consegui. Teve uma certa liberdade, mas em algum momento isso se mostrou limitado. E em uma conversa com a Lê, que é a minha esposa, minha companheira, surgiu a hipótese de eu tentar trabalhar sozinho, e eu comecei a fomentar isso. Em algum momento eu conversei no escritório, a gente chegou num acordo, e desde janeiro eu estou trabalhando em casa. Então, assim, tem uma dificuldade clara financeira, porque você está começando um projeto, né? Intuitivamente eu tô tranquilo, né? Se for racionalmente, não. Mas intuitivamente eu tô tranquilo. Porque, até comentei mais cedo, vou repetir, minha própria mãe chegou e falou assim, mas agora você tem uma filha, você tem certeza disso? E a resposta é tenho. Porque a versão o que eu tenho para entregar para minha filha não é o que eu tenho, né, materialmente. É tentar ser o melhor possível para mim, e aí isso refletir para ela, né? Para ela, para Tícia e para todas as outras pessoas ao meu redor. Mas no caso da Anami, me incentivou a querer estar lá em casa, para poder estar com ela, para poder estar presente, para poder participar. Desde que eu fui trabalhar em casa, ela se aproximou muito de mim. Sabe? Com 8 meses. Se fosse com 8 meses, com 8 meses já tem um monte de nuances assim que a gente percebe. E hoje é muito gostoso, assim, ela me procura de manhã, quando eu não tô, ela fica triste.
embora esteja numa fasezinha de descolamento da Lê ali, que agora a Lê sai de perto, ela abre o berreiro, né? Mas tudo bem. Mas é uma proximidade muito gostosa, e eu acho que essa mudança, de buscar essa mudança, é muito interessante. E só para complementar aquilo que você estava falando, que você comentou, né? De que hoje as coisas são assim. Eu acho que o que acontecia há 25 anos, de diferente de que acontece hoje, é que hoje a gente tem pequenas bolhas. Sim. Mas a gente tem um campo vasto aqui para fora e que as pessoas estão no mesmo sim, lugar, né? É. Então, o grupo de WhatsApp é uma bolha. Assim, são pessoas muito bacanas. Aparentemente todas de classe média. Isso também a gente já tem que apontar que é uma situação também. Sim. Então, a gente tem essa bolha, né? Que a gente vive. E aí o duro é tentar colocar a cabeça para fora, olhar sem preconceito, né? Porque a primeira coisa que a gente olha, a gente fala assim, nossa, mas... Não, aprendeu isso, viveu isso. Aí também tentar mostrar com ações para pequena o que é o que não é. Mais ou menos isso. Sim, assim. claro. É uma coisa louca porque, de novo, me veio essa ideia assim, aos 8 meses tudo bem abrir o berreiro se a mãe vai embora. O problema é fazer isso aos 40 anos, né? É sempre bom lembrar disso, assim, né? É muito gostoso, assim, quando você traz uma ideia dessas rotinas, desse dia a dia, dessa coisa de estar ali, né? E é justamente o que você falava, que sentia um pouco falta do seu pai, de ter viagens, umas coisas que você vai, não vai, fica, não fica. A importância de ter um cuidador a mais também, né? E que esse cuidador seja uma figura que ela é a figura encarnada do poder e né, da consolidação do poder social, porque o homem ocupa esse lugar de poder social. Ter um desses em casa que seja seguro, isso é uma, assim, é uma sorte enorme, muito grande. Agora, nesse processo também vejo que muita gente acaba se atrapalhando um pouco também, nesse processo do pai vir a tentar, sim, ocupar espaços, né, que estão ali também já ocupados por uma mãe, né? Porque ao mesmo tempo que estamos falando para os pais, vai lá, se envolva, fica perto, não sei o quê. Ao mesmo tempo tem uma sociedade falando para as mães, você tem que dar conta de tudo, você não precisa de ajuda, quem precisa de ajuda não é tão boa mãe. A gente ouve isso, assim, é um discurso comum. Como faz essa dança sem se pisar tanto, né? E aí eu te pergunto assim, talvez pensando num bebezinho que precisa de tanta assistência, é comida e não sei o quê, e vai, e vem, e limpa aqui, faz aqui, prepara ali. Como tem sido a tua experiência nesses 8 meses, em casa, iniciando um projeto novo de trabalho, de você ir, sabe, se encaixando na dança e não chegar sabe, conta um pouquinho aí como tem sido a tua experiência. Eu até brinquei com a Lê antes de vir pra cá. Eu falei, eu vou lá contar umas mentiras. Então... Vai ficar gravado, Lê. Não, tá tudo bem, tá tudo indo tranquilo. Na verdade, esses dias eu tô até entrando um pouco em parafuso, assim, e é muito importante porque a gente fala muito sobre isso. Eu acho que a comunicação é a principal arma que a gente tem. Sim. Porque é isso, assim, eu até brinco que se a vida fosse fácil não tinha graça, né? Então tem todas essas nuances. O que é o espaço dela, o que não é. Então, de noite, por exemplo, a gente, depois de ter algumas noites com a cara virada, né, um pro outro, porque a noite é difícil, a gente chegou numa conclusão. Primeiro, a gente inventou os sinais noturnos. Levantou o braço, se ela levantar o braço de novo é porque é pra eu pegar ela pra ninar, a Ana me pra ninar. Então, a gente tem umas brincadeiras assim. E aí, a gente chegou à conclusão que quando eu tô com ela ninando e eu tô vendo que não tá funcionando muito bem, eu pergunto pra Lê, falo, Lê, como que você tá pra amamentar agora, né? Como que você tá? Porque às vezes ela tá cansada, pô, deve cansar pra caramba isso, né? Tá transformando sangue em leite, o corpo tá trabalhando pra lascar ali. Então, às vezes ela fala... A Vina travava, cara, porque ficava amamentando aqui, travava o ombro, sabe? Tinha dor física mesmo, né? E aí se ela fala assim, tipo, não, vai aí. Aí eu continuo troco de lado, viro pra cá, viro pra lá, vou tentando. E aí ela fala, não, pode dar aqui que eu... Então a gente tenta... É um espaço que é isso, né? É um espaço que é dela, que ela tem, eu não tenho como saber. Se eu não tiver a comunicação com ela, eu vou ou atropelar e falar assim, ó,
quer mamar, Uhum. né? E eu vou estar atropelando o espaço dela, ou vou estar pegando para mim. É um momento que a criança realmente precisa mamar e eu tô querendo pegar. É um exemplo para colocar nisso que você colocou. Uhum. Isso é em todas as searas, né? Porque ali tem uma percepção da própria, que parece uma simbiose, né? Parece que lê a mente da criança. Parece uma mãe, né? Parece uma mãe, cara, é um absurdo isso. Então ela tem uma percepção que eu não tenho. E aí, às vezes, ela cobra isso de mim, às vezes a gente conversa e fala assim, eu não tenho como ter essa percepção. Mas, assim, você legal. falando, eu acho que é uma coisa bem interessante também, que, assim, tudo isso que eu falei também partiu dessa relação com a Vina, né? Então, eu tô vendo você falando, eu vejo que você tem uma ligação com a sua esposa que é super forte, super boa, né? Tem uma comunicação boa, vocês se conversam, vocês falam, né? Ah, isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom, isso aqui... Então, essa é uma base que acho que para a criança é super importante já, você tá criando, né? Uhum. Era uma coisa que eu tinha com a Vina também, sabe? Tipo, no começo, tipo, eu achava que a Vina ia amamentar, eu também tenho sono pesado, né? Então, e aí eu falava pra ela, ou ela falou pra mim, não lembro direito, mas tipo, ó, à noite dá pra você acordar, eu dou de mamar e você põe ele pra dormir, por exemplo? Ok, beleza, tranquilo, tô aqui. Né? Mas é uma relação do casal já, né? Uma relação boa e sadia, né? A gente vê que é uma relação sadia. Uhum. Então isso passa para a criança, para ela estar num ambiente sadio também, né? Porque ela vai aprender com essa conversa sua com a sua esposa, tal, que com ela também vai ser. Então ela tá num ambiente que ela tá segura de conversar, de falar. É isso que eu tenho com meus filhos também, né? Eles não têm medo de chegar para mim, ó, pai, eu vou pintar, eu vou sair maquiado hoje. Uhum. Ué, tá bom. É isso que você quer? Tá bom, Não beleza. pega a minha maquiagem. sabe? Não usa a minha. Usa a tá, sua. sei lá. Vamos lá comprar a sua, então, né? Né? Então, mas eles têm a liberdade, né? Coisa que às vezes, tipo... Por exemplo, quando eu coloquei brinco na minha idade, nossa, pelo amor de Deus, não, o Zé agora é homossexual. Ô, gente, peraí. Eu só pus um brinco. Isso não tem nada a ver com sexualidade. Normalizem os brincos. Tá. Né? Uhum. Então, é isso, né? Eu acho que essa relação, essa base familiar, né, de conversa, é super, muito... Assim, acho que é tudo, Legal, meu. porque tudo parte daí. bem, e se junta muito bem, né, nessa questão, porque fico pensando, 25 anos, 18 anos, 16 anos, são idades em que você já consegue ver a relação, né? Sim. E você está ainda numa parte que também tem muita função. Assim, a relação... Sim, ela te vê de manhã e fica feliz. Fica triste quando você vai. Isso, assim, é a expressão da criança. Assim, tomara que a gente não fique feliz que ela ficou triste quando eu fui embora aos 40 anos, de novo. É normal, aos 8 meses, a gente sentir umas certas alegrias em momentos de dor da criança, tá tudo bem. Se ela sentir um pouco de tristeza quando você vai embora, é um sinal legal. Aos 8 meses, aos 5 anos, aos 10 anos, já não é tão legal. Aos 40 anos, definitivamente não é legal. Então, você vê como tem muita função ainda no teu, né? Levanta, tal, pega, não sei o quê, agora é tua vez, minha vez. Tem muita função e aí a relação tentando emerger, né? Assim, parece que a função é tipo fertilizante, terra, água. Mas a sementinha da relação, que depois a gente vai ver aos 25, tá lá se alimentando disso. Sim. Porque uma das coisas que eu acho que fica claro do relato é, se você estiver na função que uma criança requer, é bem provável que surja uma relação mais pra frente. Porém, não é tão simples e porém não é tão fácil, porque tem outro adulto ali no meio, às vezes, que uma mãe... E essa coisa é bastante... E outros mais, né? E outros mais Sim. que estão, assim, numa coisa externa, assim, tem uns auditores de paternidade, maternidade, e aí tem outra bolha enorme que é uma sociedade, que é uma história que, enfim, vem do paleolítico, da invenção da agricultura, enfim, a gente nem vai meter nisso, mas talvez uma coisa que fica legal de falar também, pensando nessas mães, talvez, nessas madrugadas cansadas, nessa sensação de solidão, é que esse homem, ele sim, talvez possa estar muito atrapalhado e tal, possa estar com uma percepção diferente, mas talvez seja legal abrir alguns espaços, sabe, entrar numa generosidade ali de não ensinar esse homem a fazer as coisas,
trocar ideias sobre como fazer é um negócio legal. Uhum. Ensinar o pai a ser pai, não, mas se a gente conseguisse abrir um pouquinho esse espaço de maternidades e deixar entrar a paternidade, a gente pode criar uma parentalidade, né? Junto Sim. às coisas. E o cuidador masculino, ele tem um valor muito grande, né? Ele tem, primeiro, que desafoga, né, essa Uhum. mãe, e segundo, que cria justamente Relações. a relação, que no fim das contas é o que a gente mais gostaria de ter. Uhum. Aí volta um assunto problemático que eu queria ouvir de vocês dois, que é a questão da comunicação. Uhum. A comunicação que é boa. Mas como se comunicar, Rafa? Assim, se comunicar com sono, com dor na lombar, com dor no ombro, com o peito doído, com a criança chorando, com diarreia na criança. Eu vou parar aí, porque, assim, mas essa é o drama. O que é uma boa comunicação? O que você tem feito, assim, especialmente por você ser um homem, que imagino que suas noções de comunicação, que a gente aprendeu todos nós, eram meio toscas. A gente não fala muito do que sente. Quando fala, né, agressivo. Como se comunicar bem quando você nunca se comunicou bem no meio de uma madrugada caótica? Fala aí, você tem meia hora a mais? Eu, na verdade, acho que o meu padrão é um pouco até diferente, masculino ainda, mas no sentido de eu nunca fui seco e duro na minha comunicação. Eu sempre fui fantasioso e uma eloquência superficial. Por Um quê? advogado Um advogado. mirim. Então aí você fala palavras bonitas, aí você quer explicar, e aí você fala coisas assim. E aí você fala e não fala nada, ou seja, você continua não se comunicando, além de você encher os pacos da outra pessoa, né? Então, assim, eu tenho uma facilidade para comunicação se a gente for pro racional. Quando a gente entra num outro âmbito, eu sou superficial, naturalmente, né? Existe uma luta contra isso, mas sou superficial. Uhum. E a Lê, puta, a gente teve muita dificuldade com relação a isso, porque ela também tem as relações dela, né, com ela mesma. Então, para a gente conseguir encaixar uma comunicação que fosse útil e para os dois, a gente aprendeu a entender um o outro. A gente aprendeu, não, a gente tá aprendendo, ó, é uma das mentiras. A gente tá aprendendo a como entender um outro e entender assim, ele tá falando esse blá blá blá, mas o que ele quer dizer? E eu, por outro lado, tento não falar o blá blá blá. Então acho que é um pouco de você compreender. Naquele momento que ela tá com dor, que ela tava. Puta, ela vai falar grossa, ela vai me dar patada, ela vai ser. Porque faz. Te amo, amor. Mas eu vou naquele momento, se eu, dentro da minha possibilidade, eu vou tentar entender e depois a gente conversa melhor. Ou tento, na prática, tem que resolver. O que resolve? Vamos resolver assim. Depois a gente para e conversa. E aí, como é que foi a noite? Tudo bem a noite? Não, dormi bem, parece que não aconteceu nada. Mas aí você para e conversa. Fala assim, olha, isso eu não gostei, isso eu gostei. E tanto da minha parte quanto dela. Eu acho que essa comunicação é muito importante. E até para complementar, fugindo um pouquinho, eu acho muito legal que a gente conversa muito com a Ana-Mi. Então, já que a gente está falando de comunicação, né? Tudo que a gente faz, tudo, de novo, uma outra mentirinha, a gente tenta, né? Então, vai trocar a fralda, filha? Agora a gente vai trocar a fralda. E aí ela começa, agora ela tá na brincadeira de dança break quando a gente vai trocar a fralda, né? Então, você vai trocar a fralda, ela começa a fazer o... Aí você segura ela um pouquinho mais firme e fala, filha, agora eu vou trocar. E aí chora, fala assim, pode chorar, o papai tá aqui, mas eu vou trocar. E aí você troca com essa firmeza, dá uma dor no coração, daí já né? entra na parte dos limites também, Tudo né? você vai conversar, a gente tudo conversa com ela, tudo a gente tenta fazer esse movimento de explicar para ela, de conversar com ela, para criar essa comunicação com ela também. E principalmente para exercitar, né? É algo interno, né? Então, e é bom que ela não responde. Aí... Por hora. Por enquanto. Acho que é mais mas é isso. legal falar, né? Eu acho que essa comunicação até com ela é bom, né? Mesmo porque também você tá falando assim, tipo, você tá falando com uma criança de 8 meses, né? Ela tem ela tá formando, né? Esse entendimento, essa coisa. Ela vai entender, tipo, se segurar ela a hora que tá... Tipo assim, ela vai entender assim, pô, ele tá me segurando. Me solta. Ele não tá todo... me solta, não tá elaborando, né? Mas é assim, eu acho que
Também eu lembro, você falando assim, eu lembro do Luan, que é o do Estão meio. te vindo memórias de bebê, Lógico, assim, sempre. com esse papo? Sim. Aí eu lembro que, tipo assim, a Vina atendia em casa, quando ela tava com o Luan pequenininho, e ela dava de mamar antes, falava assim, bom, daí eu vou dar massagem, ele vai ficar beleza, né? Tipo, beleza. Não ficava. Só que não. Aí, tipo, cara, ele entrava numa coisa, ele tinha uma coisa de chorar compulsivamente, cara. E aí só parava com ela. Cara, e aí eu pegava, ia lá embaixo no prédio, andava com ele, e ele berrando aos prantos. E, tipo, isso vai mexendo com você, é lógico. Pô, você quer o bem dele, tipo, se ele tá chorando, ele tá precisando de alguma coisa. Tipo, tentava mamadeira, não pegava, chupeta não pegava, não sei o que, não dava certo. E, tipo, você vai ficando naquele, caraca, e agora? O que eu faço? Aí, tipo, vai andar de carro, vai não sei o que, tipo, vai Colocou em cima da máquina de lavar. É isso, assim, qualquer coisa. Você vai, meu, é no desespero mesmo, né? Você sabe que a gente depois- fez na temporada passada, aliás, fica aí o convite para ver esse vídeo, que eu acho que ficou interessante, assim, de um acordo na madrugada, assim, que a gente falava assim, a madrugada ela é um momento muito, muito, Uhum. muito complicado. Sim, Nem toda comunicação é muito eficiente, assim, na madrugada, né? sim. E tem essa coisa assim, tem coisas que acontecem na madrugada que às vezes é até melhor deixar na madrugada, sabe? Então, tipo, Cansaço. eu acho que a gente tem entrado, não sei se é a percepção de vocês, mas a gente tem entrado também nos discursos, às vezes, né? Nessa nova parentalidade, por dizer assim, parentalidade pós-moderna, Uhum. de que tudo tem que ser falado, tudo tem que ser comunicado, tudo tem que ser dito, tudo tem que ser Uhum. entendido, e a humanidade não funciona muito bem assim. É. Então, eu acho que a madrugada é um convite a isso. Tem coisas que, assim, eu acho que esse truque de seja prático na madrugada, assim. Uhum. Não é pra discutir, eu acho que é culpa sua. Não, não é pra discutir se o Palmeiras tem mundial. Não é pra discutir nada, Nada. além de isto, aquilo, sinais. Coisas Acho, práticas, sim, né? coisas práticas, né? Fica com você, É, fica comigo, deixa que eu ponho pra dormir, né? Acho que assim, você tava dançando, tá? Aí vem uma outra mulher, aí começaram a dançar, assim, aí vem um bebezinho a dançar, aí 8 meses está todo mundo se adaptando, Uhum. assim, isso vai durar ainda um tempo. Aí essa parte assim muito muito clara, né, de ser práticos, mas na tua idade de 25 anos, 18, 16 anos de filhos, a praticidade já não, assim, você já não fala pro seu filho escove o dente, Sim, não sei o não, quê. Você sentiu isso? Essa coisa de venho, função, faz, você já fez, né? Pra que aconteceu? Eu não consigo mais dialogar com essa pessoa que tem 14, 15, 16. Você vai, aí, filhão, tudo certo? É, Como foi pra ti? Porque se engana quem pensa que é na adolescência e na juventude, se engana quem pensa que essa criança não faz as birras sim, de ixi. girar na fralda. Ele faz de forma diferente. Sim. Eles pedem muito, pelo menos é a minha experiência com os Sim. meus filhos. Pedem Minha- colo com outros jeitos, Sim. com outras comunicações. Isso mudou. Você sentiu o momento em que isso... Sim, Ou eu tô falando mais de mim do que de... Não. É? Eu sinto também. A atenção, acho que dos filhos, acho que é o tempo inteiro, eu acho, assim, né? Tanto de 25, também, às vezes, né? Tem uma coisa de querer atenção, sabe? Uhum. Eu vejo, porque como ele mora com a minha primeira esposa ainda, então quando tá com os outros dois, tipo, ele quer atenção. E os outros dois, quando ele chega, também, tipo... Ó, tô aqui também, sou seu filho, sabe assim? Então, acho que acho que é uma coisa natural, acho, né, do ser humano também, né? A gente também tem, eu tô aqui, ó, tô te falando. Olha, presta atenção em mim, sabe? Uhum. Então, tem isso deles também, né? Na adolescência, eu acho que é um pouquinho mais... como que é? Mais acentuado, né? Eu acho, né? Tipo, esse de 16, o de 18 já passou um pouco. Uhum. Mas faz umas birrinhas, Uhum. né? Então, tipo, Sei bem. sei lá, vou pegar um exemplo bobo, assim, vai. Ele fica no computador, tal, não sei o quê. Ravi, ó, então, você tá ficando muito no computador, tá, né? Tá indo além do... Não, tá bom, não sei o quê. Dia seguinte, mesma coisa. Dia seguinte, mesma coisa. Sabe assim, daí você tem que parar, sentar com ele e falar, ó,
Ravi, não dá, meu, porque você tem aula amanhã, você não pode ficar até 2, 3 horas da manhã no computador e acordar às 7. Uhum. Não tem condição isso, tá? Não sei o quê. É uma forma dele chamar a Sim. atenção para ele de ficar rodando no, né? É a mesma coisa, né? Só vai mudando o, né? Então é isso que eu sinto, É, muito né? louco isso, né? Porque acho que é isso, acho que é do ser humano, né? Chamar a atenção É. e também é isso que eu tava falando pra ele, de eles pedem limite, eu acho, sabe? Não aquele limite, assim, que você ser duro, não sei o quê, mas você tem que ir orientando, é uma orientação, né? Tipo, olha, Ravi, você não pode ficar no computador até 6 horas da manhã e 7 horas da manhã você vai trabalhar ou vai pros... Não dá, Não dá. né? Uhum. Então, se ele não tá conseguindo ver esse limite, né? Nós, como pais, como mães, tem que falar, né? Uhum. Se ele não tá É. conseguindo perceber. É. Então, acho que faz parte também, né? É. E as Lógico que com infâncias. 8 meses É. ainda não, mas tipo assim, você conter a criança quando você vai trocar a fralda é uma forma de você dar um limite, Mas sabe, até né? aproveitando esse gancho, desculpa tomar a Fala, palavra, fala. quando eu falo assim, os limites, né? Uma criança de 8 anos, 8 meses, a gente fica pensando como que trabalha isso. E eu e a Lê, a gente sempre fala muito sobre a ideia de não usar o não. É lógico que quando a gente fala não usar o não, a gente foi dividir isso com a minha mãe, Uhum. Nossa Senhora, E ela né? falou, Nossa. não. Vai criar uma redoma de vidro. Te amo, mãe. Então, assim, tem essas perspectivas. A gente até comentou quando você falou do tema, né? Que tem a relação da minha criação para o futuro e tem o passado, né? As pessoas que tiveram filhos há 34 anos têm a memória completamente deturpada pelo tempo, né? Então, e pelas próprias, pelo próprio ego, no sentido de, eu fiz certo porque deu certo, porque tá aí, enfim. E no nosso caso, a gente busca não dizer não. Dá pra fazer sempre? Lógico que não. Se ela pega a faca na mão, a gente fala, filha, essa aqui não pode. Óbvio. Mas como que a gente faz? A gente pega, filha, essa aqui não pode. Você quer essa aqui? E aí dá a colher. Vamos trocar? E aí, então a gente tenta fazer todas as vezes. A gente tenta. É muito difícil. Isso a gente fez algumas escolhas no nosso modelo de criação que a gente tenta seguir, que elas são muito difíceis. Então, por exemplo, ela até agora não conhece tela, ela não usa chupeta, nem mamadeira. Então, assim, como é que você entretém uma criança de 8 meses sem colocar ela na frente da televisão? Facilitaria muito a nossa vida. Você coloca na bacia, joga a bacia para um lado, joga a bacia para o outro, gira a bacia, aí bota numa caixa de papelão, sai empurrando a caixa de papelão. Isso exige uma presença, principalmente da Lê, que cansa, né? Então, assim, as nossas escolhas, elas... até acabou indo para outro lado a conversa, mas as nossas escolhas, elas são complicadas. E uma delas é essa de tentar não dizer não. Impor o limite de uma forma demonstrativa. Então, tá pegando... ela quer meter a mão na água. Deixa eu colocar a mão na água e em algum momento fala assim, pronto, agora já deu. Tira a mãozinha, você quer beber água? Não quer. Então, deixa. Quer pegar o garfo? Pega o garfo. Fica de olho, né? Pegou o garfo, olhou o garfo, sentiu o garfo. Pronto, agora já foi. Tira o garfinho da mão dela. Então é uma tentativa de fazer isso, de impor limites de uma outra forma. Que eu não consigo parar com ela e conversar. Falar, olha, Ana, você não pode pegar a faca. Lógico. Com 8 meses. Ele não tem entendimento intelectual ainda para isso, né? Mas eu acho que é justamente a construção agora para chegar aí. Quando você parar e falar assim, olha, aqui não dá, né? Mas é legal você falando isso, porque aí você vê que não é só a forma que nós estamos relacionando com a criança, né? Mas como a gente está mostrando o mundo para a criança, já está diferente, né? Do que isso que sua mãe falou. Não, isso não vai dar certo, não sei o quê. Imagina, vai criar ele numa bolha. Não, é um outro jeito de ver o mundo, né? Então, tipo assim, sei lá, há 20 anos atrás, você ia dar um tapa na mão da criança. Não mexe aí. Né? Para sua mãe, não, isso aí tudo bem, né? Pra gente, não, eu não bato nos meus filhos, né? Não tem... Eu acho uma relação de violência, né, com a criança. Daí você fala assim, a criança bateu no outro. Ué, mas por quê? Porque ele tá recebendo isso em casa, né? Então, você vê que a gente e os próximos sempre vão estar evoluindo nas relações até, né? Porque a gente também não sabe.
você, como eu, como você, quando a gente recebeu um pacotinho ali, cara, você tem que descobrir o que, assim, o meu filho é diferente da sua filha, que é diferente do seu filho. Cara, você tem que ir sentindo, não vem o manual de instrução ali, não vem nada. Você fala, É. cara, eu acho que ele tá com dor de barriga, eu acho que tem que trocar a fralda. E aí Uhum. você vai aprendendo com ele também, né? É. E o louco é que a mãe também vai aprendendo com ele, assim, Não, não é que a sim, mãe sim, saiba, sim. mas é justamente isso, estar aí, estar íntimo, ver, isso aqui parece uma dor de barriga, isso aqui parece não sei o quê. A gente conversando com mães, a gente sempre vê que a impressão de ter um bebê é a mesma, e agora, né? É, Agora, eu lembro de uma mãe contando um relato assim de que fechou a porta depois de chegar da maternidade, atrás dela e viu aquele apartamento com aquele bebê. E aí? e Faz o agora, quê, né? né? Então, e assim, pouco tempo depois, as mães. Você chora e tal, pode ser que seja tal, que é aquela simbiose que Sim. você disse, né, no começo. Que não é uma coisa que necessariamente passe por uma biologia muito complexa, embora tenha alguns elementos biológicos, mas são mais elementos do convívio. Uhum. Quem tá junto sabe mais ou menos E o de que o presença, outro. né? De presença, exatamente. É. E é bem legal. Eu acho essa história de dois pais estarem aqui no podcast falando de, os limites, como eles podem ser oferecidos, se eu tento assim, eu tento assado, eu acho isso de sei lá, acho de uma beleza grande, assim, quando a gente vê gente querendo questionar, dizer, será que bater na mão tá certo? Será que ser violento tá certo? Será? Eu acho isso muito legal. E é claro que eu sempre fico pensando nos limites. Eu acho os limites, assim, um dos grandes presentes que você pode dar pro seu filho, né? Sim. Acho que no mundo caótico, mundo socialmente desigual, enfim, você poder, especialmente para quem tem meninos, né? Saber que você não pode tudo, que você não pode pegar o que você quiser, que você, se ouvir um não, tem que respeitar esse não, enfim. Esse limite é muito importante. E eu tenho sentido, assim, o que você falava, né? Um peso grande, desses pais falando assim, cara, a gente tem essa criança, como é que a gente vai falar de limite, mas sem falar de limite, mas de repente pensando em já oferecer uma opção, tal. E fico pensando numa outra opção que também existe, né? Que é Uhum. ser não amoroso, né? O não... Que às vezes a gente vem com esse não, assim, forte, né? De Uhum. não, tal. Mas tem Pesado, um né? não amoroso, né? Um não. Assim, não, você É. não... Posso falar? Não. Não. Não dá. Hoje não, É. né? Eu lembro de uma história que contavam por aí acho que foi o Thiago Queiroz que me contou essa história de... O filho queria um pão de queijo, mas tinha que jantar primeiro, cara. Era uma... E eu quero um pão de queijo, não sei o quê. Se eu não comer o pão de queijo, eu vou morrer. Ai. E aí eu lembro que ele teve assim, sabe, essa coisa do não amoroso, falando assim, nossa, eu não queria que você morresse, sério. Mas a resposta é não. Tipo, não, você não vai comer o pão de queijo agora. É. Nossa, eu acho isso assim... Claro que tem jeitos, Sim. opções, se oferece. Você não pode fazer isso, você pode, em vez de comer o pão de queijo, você pode comer... E o limite eu acho que é uma coisa muito, muito bonita. Agora, crianças mais velhas, crianças, adolescentes, homens. Até onde, assim, você sente que, tipo, como com a bicicletinha, você vai empurrando, soltou? Você já soltou seus filhos? Tipo, pelo menos o de 25, você já tá, assim, meio sentindo o que é isso? Assim, você tá vendo, mas já não tá segurando a bicicletinha dele? Sim. Não, isso aí é bem nítido. Assim. O de 18 também já. O de 18 também? Já tá com a bicicletinha solta. É, porque eles começam a tomar as decisões deles, né? Tudo bem que ele fala, mas ele só tá te comunicando. Olha, eu fiz tal coisa. Você se segura pra dar pitaco? Ou Às vezes não. às vezes vai o pitaco, Não, né? Tipo, eu respeito Uhum. uma decisão que ele tomou, mas lógico, tem o conflito de idade também. Tipo, eu não sei se eu. Soltou a bicicleta, mas tá correndo do lado, né? Mais ou menos. Não, mas acho que é sempre assim, né? Porque É. é tipo assim, é seu filho, ele vai ser seu filho o resto da vida. Ele pode estar com 60 anos, você tá com, sei lá, 90 anos lá, tipo, não sei o que, cuidado, não sei o que, É. né? Porque você tem um querer e um cuidado ali, né? Não que eu queira controlar o que ele vai fazer, mas você tem um amor ali, né?
né? Pessoas que você ama, você Isso aqui, cuida, claro. né? Não que eu vá fazer para ele. Uhum, Não vou uhum, pegar mais e fazer, uhum, ou, né? Tem muita gente que faz, quer fazer ainda, né? uhum, Não, é, não quero ser um pai assim. Tanto que eu acho que a gente cria, aquela história assim, a gente cria para a vida, é isso, né? Para a vida deles, respeitar o espaço deles, as decisões deles, é, mesmo que eu não concorde, uhum, né? Tipo, eu não tomaria tal decisão, mas respeito, vamos ver. uhum, Até porque, por experiência, tal, eu posso até falar. é, Olha, ó, minha experiência quando eu fiz alguma coisa parecida foi essa, mas só, né? uhum. Isso eu acho que acrescenta só, né? Não que eu vou falar, ó, não faz porque vai dar errado. Acho Quem que esse é sou um eu para ponto falar? importante de você colocar a sua experiência como forma de dizer. E eu digo isso até um pouco por conta da relação com a minha mãe, por exemplo, que a gente estava falando antes. É, tem uma dificuldade dessa relação que é o pitaco, né? Sim. Porque me criou e supostamente deu certo, e então supostamente deu Essa é certo a fórmula, né? porque ela fez certo. É. Desconsiderando, por exemplo, a minha pessoa, né? Que desde Uhum. criança eu sou um ser, Isso, assim isso. como a Ana minha é um ser. E aí vem essa discussão no sentido de eu quero ouvir tudo que ela tem para dizer, mas eu só quero ouvir o que ela tem para dizer quando ela me disser como que ela chegou nessa conclusão. Só conclusões prontas eu dispenso, Uhum. né? É. Então, assim, quando ela estiver disposta numa determinada situação, eu acho que é isso. Por quê? Porque com você foi assim, aconteceu assim, eu tive essa Isso. situação, e aí foi isso. Aí eu vou pegar essa informação toda e com ela tirar as minhas conclusões. Isso. Agora, você entregar uma conclusão pronta, É. acho que Até nem pra na gente, bicicleta né? funciona, nem quando você tá É. segurando a bicicleta funciona, É. entende? Eu É também acho. engraçado que eu tava caminhando na praça antes de vir pra cá e tinha um pai com uma filha justamente na bicicleta, talvez por isso me veio a imagem. Assim, pedala, não, para o outro lado, pedala, faz o que, pedala. E eu vi a criança assim meio respirando profundamente, porque, não, agora eu tô bem, agora olha pra frente, não, mas não é pra frente. Não. Aí eu passei assim, meu, sabe? Mas é muito louco que você fez um complemento assim, a gente cria pra vida deles, não pra vida nossa. E não pra sua Não, expectativa, isso que é. E se você não deixar que a pessoa passe por uma experiência, a pessoa, adivinha, não vai ter experiência. E não vai aprender. É, a tua Né? visão. Se eu ficar falando pra ele, ó, faz isso, Uhum. ajusta o microfone, toma água, se alinha, não sei o quê. Cara, o cara não vai saber fazer e quando eu não estiver perto, o que ele faz? Né? Então, ele tem que, por ele, né, Uhum. tomar as decisões dele, acertar, errar, como todo Uhum. mundo, Legal. pra aprender, né? É. E eu acho que e isso é difícil, você ficar de fora observando. É. Porque às vezes você já tem experiência. Você fala, puta, acho que não vai dar certo, mas ele vai ter que passar, porque ele tá querendo demais isso. Então, deixa ele ir. E tem umas horas que realmente você vai ter que falar, isso não vai dar certo. É. Porque acontece tal coisa, acontece tal coisa. E Assim, especialmente em questões muito práticas, sei lá. Tipo, o documento do carro no seu... Não, assim, você não pega o documento do carro, você coloca o documento do carro. Assim, que legal ter alguém sim, sim. que te fale isso, né? Isso- Olha, você tem que fazer... O caminho pra fazer isso é esse. Isso. Mas assim, questões, de novo, olha Sim. só como... Que louco, né? Coisas Tipo, a gente práticas. inicia a vida dando pitacos práticos e Sim. termina a vida de pai dando conselhos muito práticos também. Também. Tipo, parece como né? Como se fosse um ciclo, assim, de arco-íris, assim, Sim. que no meio está tudo meio... seja acolhedor, não seja tão chato, Uhum. mas no comecinho, assim, algumas coisinhas realmente, É isso. realmente vêm. Caras, assim, eu não sei como vocês estão se sentindo nessa gravação, mas eu fico tão feliz de ter a possibilidade de ter duas janelas, assim, da infância, da adolescência, da vida adulta das crianças. E o que você falou, né? Sua paternidade sendo olhada pra frente, né? Porque eu quero que a minha filha, porque eu quero que... E a tua paternidade um pouco já mais no retrovisor, né? Tipo, puta, eu fiz assim com os meus filhos, fiz assado. Você tem algum conselho que você daria pra você se tivesse... Parece você que teve um filho de 8 meses, você falaria alguma coisa assim, cara, José, não faça tanta coisa isso. Um conselho prático, vai. Um conselho prático, eu acho que assim, é estar presente, assim,
quanto mais presente você tiver com seu filho, com a sua família ali, eu acho que vai te dar um prazer e uma felicidade imediata, né? E a longo prazo também, sabe? Porque é tipo que nem você falou, é pôr a sementinha lá no dia a dia, né? Você tá presente ali e é isso que vale, eu acho, né? Legal. Eu, assim, por mais presente que eu acho que eu estive na vida dos meus filhos, eu queria estar até mais, sabe assim? Mas é que tem essas coisas práticas da vida que não tem como, né? Teria um bebê agora, você na sua vida? Ah, acho que não. Não teria, não porque... Se fosse, digamos, uma possibilidade, não, se fosse uma possibilidade, até teria. faria muito diferente? Não, Olha só. não faria. Mas, assim, eu não teria porque eu pensando no futuro, assim, eu não queria ter um pai de 70 anos, por exemplo. Entendi. Porque não ia ter o mesmo pique, não ia estar tão presente, nem estar tão ligado com ele. Acho que ia ter uma distância muito grande, Muito grande, já. né? Verdade. É. Tipo assim, imagina você ter 15 anos e teu pai ter 70. Pô, cara, o cara não vai te pegar pra... Com Mas 10 os anos, você não conselhos vai que ter esse cara me daria. É muito cruel, né? Porque quando a gente tem o pique, não tem experiência. E quando tem experiência, já não tem o pique, né? Isso, Uma coisa louca. Né? E você, cara? Você bebeu 8 meses, tá? Com fralda, rotina. Daqui a, sei lá, a Anami com 25 anos, se a Anami sentasse num podcast aí pra falar da vida dela e tal, o que você gostaria, assim, que ela falasse assim, puta, meu pai foi... Acho que presente. acho que presente, e uma coisa que a gente tenta lutar muito pra... A gente conversa muito no sentido de tentar buscar isso, talvez que ela falasse, meu pai sempre me permitiu ser eu. Acho que isso é algo que a gente busca muito nela. Que ela seja o que ela for, sabe? Em todos os aspectos. Então, a gente tenta dar o máximo de liberdade para ela. É engraçado, quando eu era mais novo, eu falava assim, quando meu filho ou filha começar a andar, aqueles passinhos que vai dando, né? Eu vou dar uma empurradinha para aprender a equilibrar. E falei muito isso, né? Hoje, vendo ela montando em tudo, ficando de pé, apoiando nas cadeiras, já caindo com a cadeira na boca, um monte de coisa, caindo da cama, porque não para quieta. A tal da infância, né? Eu percebo que não sou eu que tenho que dar um empurrãozinho nela. Esse empurrãozinho vai ser dado na hora certa. O que eu tenho que estar é pronto para segurar se ela for cair. Só que é engraçado, porque ali a gente normalmente deixa ela cair e acode. E não impede que ela caia. Porque ela caiu, pelo menos aprendeu a cair. Às vezes ela olha pra nossa cara, se a gente faz assim, chora. E se a gente fala, vai, levanta aí, vamos aí. E ela olha, sorri e levanta de novo. Então, lógico, quando machuca, não é esse o ponto, né? Mas assim, é o que você falou, né? Permitir que eles façam. Então, acho que eu gostaria que ela falasse que a gente conseguiu dar a ela a liberdade para que ela desse a estrutura e o suporte necessários para que ela fosse o que ela é. Acho que é isso eu gostaria de ouvir. Que maravilha, porque você começou esse podcast falando que deixou seu trabalho, aquela coisa louca de trabalho e tal, porque te faltava liberdade, você falou. Foi a tua primeira frase, talvez. E hoje você encerra o podcast dizendo que tomara que a tua filha não tenha essa sensação de falta de liberdade, como foi esse rolê na tua paternidade, né? Olha a projeção aí. A gente encerra dizendo isso justamente. Gente, é isso. Espero que tenha sido um episódio legal para vocês, que se sintam identificados. Se você quiser participar, se quiser indicar um pai para conversar com a gente nessas sessões, é sempre tão bonito, né? Homens que cuidam, homens que estão ali procurando como achar o equilíbrio, vendo, e esse meu novo lugar de pai, daqui a pouco, quem sabe, de avô, assim, relações. Eu acho que podemos encerrar com essa ideia de que a função aduba, a função estar ali, aduba, traz terra, traz fertilizante. O que vai sair dali, não sei. Se a plantinha vai sair para lá ou para lá, se vai dar uma flor amarela, azul, vermelha, que seja livre para dar as flores que quiser.
E com isso, assim, a gente vai trabalhando nesse cuidado masculino. Galera, legal? Obrigado demais ao Vini nos consoles. Estamos, então, aí encerrando esse episódio. Deixe seu comentário, seu like, compartilhe, siga, faça pix, faça o que quiser. Tá bom? Um beijo e até a próxima.